Para que serve o BRICS? O novo eixo do poder mundial. Por um momento, imagine 5 países que representam 42% da população mundial. Controlam 23% do PIB global e possuem algumas das maiores reservas de petróleo, ouro e terras raras do planeta, decidem se unir. Não estamos falando de ficção científica. Estamos falando do BRICS. O bloco que está silenciosamente redesenhando o mapa geopolítico mundial enquanto você vê este vídeo. E se eu te dissesse que sua próxima compra no supermercado, o preço da gasolina e até mesmo o futuro do dólar americano podem estar sendo decididos nas reuniões deste grupo? A história do BRICS começa em 2001, quando Jim O'Neill, economista do Goldman Sachs, cunhou o termo BRIC para descrever as 4 economias emergentes que estavam crescendo a ritmo acelerado: Brasil, Rússia, Índia e China. Mas aqui temos uma curiosidade fascinante. O'Neill nunca imaginou que essas nações realmente se uniriam politicamente. Ele estava apenas fazendo uma análise econômica. Foi apenas em 2009, durante a crise financeira global, que os líderes desses países perceberam o poder que teriam se trabalhassem juntos. A primeira cúpula oficialmente aconteceu em Ekaterimburgo, na Rússia, e mudou tudo. Em 2010, a África do Sul se juntou ao grupo, transformando o BRIC em BRICS. Mas por que exatamente a África do Sul foi escolhida? A resposta revela muito sobre a estratégia geopolítica do bloco. Ela é a porta de entrada para o continente africano. Possui minerais estratégicos e representa uma economia diversificada no hemisfério sul. As 5 potências que estão redefinindo o mundo. Brasil, o gigante verde da América Latina. O Brasil não é apenas o maior país da América do Sul, é uma superpotência agrícola que alimenta o mundo. Com 60% da floresta amazônica em seu território, controla um dos pulmões do planeta. Mas aqui está o dado impressionante. O Brasil possui a maior reserva de água doce do mundo, recurso que se tornará mais valioso que petróleo nas próximas décadas. Rússia, o arsenal energético global. A Rússia não é apenas grande em território. É o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados. Ela controla cerca de 20% das reservas mundiais de gás natural e possui um arsenal nuclear que rivaliza com os Estados Unidos. E uma curiosidade, a Rússia tem mais de 11 fusos horários do que qualquer outro país. Índia, a fábrica de talentos do mundo. Com 1,4 bilhão de habitantes, a Índia já ultrapassou a China como o país mais populoso. Mas o que mais impressiona é o seu setor de tecnologia. Mais de 60% dos desenvolvedores de software do mundo são indianos. Bangalore, conhecida como a Vale do Silício da Índia, abriga mais empresas de tecnologia por quilômetro quadrado do que qualquer outra cidade do mundo. China, a oficina global. A China é a segunda maior economia mundial e produz cerca de 30% de todos os produtos manufaturados globalmente. Aqui está um fato que poucos conhecem. A China consome mais cimento em 3 anos do que os Estados Unidos consumiram em todo o século XX. Isso mostra a velocidade de sua expansão infraestrutural. África do Sul, o portal africano. Embora seja a menor economia do grupo, a África do Sul possui 80% das reservas mundiais de platina e 60% das reservas de manganês. Estes minerais são essenciais para a produção de eletrônicos e veículos elétricos. Agora, comenta aí se você sabia que esses 5 países juntos possuem mais da metade das reservas mundiais de minerais estratégicos. Mas para que realmente servem os BRICS? Primeiro,
Criação de uma alternativa ao sistema financeiro ocidental. O principal objetivo dos BRICS é reduzir a dependência do sistema financeiro dominado pelos Estados Unidos e Europa. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS, criado em 2014 com capital inicial de 100 bilhões de dólares, já financiou mais de 100 projetos de infraestrutura. Uma informação crucial: o Banco dos BRICS opera sem as condicionalidades políticas que caracterizam o FMI e o Banco Mundial. Isso significa que países podem receber financiamento sem ter que implementar reformas econômicas específicas ditadas pelo Ocidente. Segundo, desdolarização da economia mundial. Os BRICS estão trabalhando para reduzir o uso do dólar americano no comércio internacional. O comércio bilateral entre China e Rússia, por exemplo, é feito 90% em suas moedas nacionais. O Brasil e a China já realizam operações diretas em real e yuan, eliminando o dólar como intermediário. Você consegue imaginar o impacto se o petróleo começar a ser vendido em outras moedas além do dólar? Terceiro, cooperação tecnológica e inovação. Os BRICS criaram uma rede de centros de pesquisa que compartilham tecnologias em áreas como energia renovável, inteligência artificial e biotecnologia. A Índia lidera em software, a China em manufatura e tecnologia, o Brasil em biocombustíveis, a Rússia em energia nuclear e a África do Sul em mineração sustentável. E em quarto, fortalecimento do comércio Sul-Sul. O comércio entre países do BRICS cresceu de 27 bilhões de dólares em 2002 para mais de 500 bilhões em 2022. Esse é um crescimento de quase 2.000% em 2 décadas. Este comércio Sul-Sul reduz a dependência de mercados tradicionais do norte global. Os números que impressionam. Vamos aos fatos concretos que mostram o poder real dos BRICS. População: 3,2 bilhões de pessoas, 42% da população mundial. PIB combinado: 28 trilhões de dólares, 28% do PIB mundial. Território: 39,7% da área terrestre mundial. Reservas de petróleo: 20% das reservas mundiais. Produção de ouro: 42% da produção mundial. E reservas de carvão: 36% das reservas mundiais. Mas aqui está o dado mais impressionante. Em termos de paridade do poder de compra, o PPC, os BRICS já representam 32% da economia mundial, superando o G7, que representa 30%. Isso significa que, em termos de poder de compra real, os BRICS já são mais poderosos economicamente que os países mais desenvolvidos do mundo. A expansão que está mudando tudo. Em agosto de 2023, algo histórico aconteceu. Os BRICS anunciaram sua primeira expansão desde 2010. 6 novos países foram convidados: Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Esta expansão é estratégica por várias razões. O Irã adiciona 10% das reservas mundiais de petróleo. A Arábia Saudita, o maior exportador de petróleo do mundo. Emirados Árabes Unidos, hub financeiro e logístico global. Egito controla o Canal de Suez, por onde passa 10% do comércio mundial. Argentina, grandes reservas de lítio, essencial para baterias. Etiópia representa a África Oriental e possui grande potencial hidrelétrico. Com essa expansão, você sabia que o BRICS+ controlarão aproximadamente 50% da produção mundial de petróleo? Os desafios internos que poucos conhecem. Apesar do poder conjunto, os BRICS enfrentam desafios significativos. Rivalidades históricas. China e Índia possuem disputas territoriais no Himalaia
que ocasionalmente resultam em confrontos militares. Em 2020, houve o primeiro confronto fatal entre os dois países em 45 anos. Diferentes sistemas políticos. O grupo inclui desde democracias como Brasil, Índia e África do Sul, até sistemas mais autoritários como China e Rússia. Isso cria tensões sobre direitos humanos e governança. Disparidades econômicas. A China representa cerca de 70% do PIB total dos BRICS, criando um desequilíbrio de poder interno. Isso gera receios de que o grupo seja dominado pelos interesses chineses. Dependências comerciais contraditórias. Enquanto buscam reduzir dependência do Ocidente, países como Brasil e África do Sul ainda têm relações comerciais significativas com Estados Unidos e Europa. Comente aí como você acha que essas tensões internas afetam a eficácia do bloco. O impacto nos países membros. Brasil. O Brasil se beneficia ao diversificar seus parceiros comerciais e reduzir dependência dos mercados tradicionais. O comércio com outros BRICS representa cerca de 25% do comércio exterior brasileiro. Além disso, o país tem acesso a tecnologias chinesas para infraestrutura e cooperação espacial com a Rússia. Rússia. Para a Rússia, especialmente após as sanções ocidentais, os BRICS representam uma tábua de salvação econômica. O país redireciona suas exportações energéticas para a China e Índia, mantendo sua economia funcionando. Índia. A Índia usa os BRICS para equilibrar suas relações entre Estados Unidos e China, mantendo independência estratégica. O país também se beneficia de investimentos chineses em infraestrutura e energia barata russa. China. Para a China, os BRICS são uma plataforma para exercer liderança global alternativa aos Estados Unidos. África do Sul. A África do Sul ganha voz em questões globais desproporcionalmente maior que seu peso econômico, representando o continente africano em fóruns internacionais. BRICS. As críticas e limitações. Críticos argumentam que o BRICS são apenas uma aliança de conveniência, sem valores compartilhados profundos. Diferentemente da NATO ou União Europeia, não há uma ideologia unificadora clara. Dominação chinesa. Há preocupações de que a China use os BRICS para promover seus próprios interesses geopolíticos, transformando o bloco em uma ferramenta da política externa chinesa. Resultados concretos limitados. Apesar dos grandes anúncios, alguns analistas argumentam que os resultados práticos do BRICS, em termos de cooperação efetiva, ainda são limitados. Comenta aí, você concorda com essas críticas ou acredita que os BRICS estão apenas começando a mostrar seu potencial? O futuro dos BRICS. 3 cenários possíveis. Cenário 1. Consolidação e expansão. Os BRICS se tornam uma alternativa real ao sistema internacional liderado pelo Ocidente, com mais países aderindo e criando instituições paralelas eficazes. Os BRICS se tornam uma alternativa real ao sistema internacional liderado pelo Ocidente, com mais países aderindo e criando instituições paralelas eficazes. Cenário 2. Fragmentação interna. As tensões internas se intensificam, levando a uma diminuição da cooperação e eventual enfraquecimento do bloco. Cenário 3. Coexistência competitiva. Os BRICS se estabelecem como um polo de poder mundial, coexistindo e competindo com o sistema ocidental, sem substituí-lo completamente. Impactos globais que você deve conhecer no sistema monetário internacional.
Se os BRICS conseguirem criar uma moeda comum ou sistema de pagamentos alternativo, isso poderia desafiar a hegemonia do dólar americano, afetando desde taxas de câmbio até a inflação global. Os BRICS pressionam por mais reformas nas instituições internacionais, como ONU, FMI e Banco Mundial, buscando maior representação para países emergentes. A cooperação tecnológica entre os BRICS pode acelerar a inovação em países emergentes, criando alternativas às tecnologias dominadas por empresas ocidentais. Como você acredita que as mudanças afetarão sua vida cotidiana nos próximos 10 anos? Aqui vão 5 curiosidades fascinantes do BRICS. Número 1. Diversidade linguística. Os BRICS falam mais de 200 idiomas diferentes, mas usam o inglês como língua oficial de trabalho, ironicamente, a língua do principal rival geopolítico. Número 2. Gigantes agrícolas. Brasil, Rússia, Índia, China estão entre os 10 maiores produtores de alimentos do mundo. Juntos poderiam alimentar metade da população global. Número 3. Potências espaciais. Todos os BRICS possuem programas espaciais. A Índia foi o primeiro país a chegar a Marte em sua primeira tentativa, gastando menos dinheiro que o orçamento do filme Gravidade. Número 4. Campeões de xadrez. 3 dos 5 países do BRICS, Rússia, China e Índia, dominaram o xadrez mundial nas últimas décadas, produzindo 15 dos últimos 20 campeões mundiais. Número 5. Os BRICS abrigam 40% da biodiversidade mundial, incluindo a Amazônia, a Sibéria, os Himalaias e a savana africana. Reflexões finais. O que isso significa para você? Os BRICS não são apenas uma curiosidade geopolítica. Eles representam uma mudança fundamental na ordem mundial que afetará desde os preços dos produtos que você compra até as oportunidades de emprego em sua região. Se você trabalha com tecnologia, pode se beneficiar da crescente cooperação entre Índia e China. Se está no agronegócio, o fortalecimento do comércio Sul-Sul pode abrir novos mercados. Se investe em ações ou moedas, as políticas do BRICS podem afetar seus rendimentos. Em um mundo onde o poder está se desenrolando do norte para o sul, como você se preparará para as oportunidades e desafios que essa nova realidade apresentará? Os BRICS servem, fundamentalmente, para oferecer uma alternativa ao sistema mundial dominado por potências ocidentais há séculos. Seja essa alternativa melhor ou pior, mais justa ou simplesmente diferente, dependerá de como esses países conseguirão superar suas diferenças internas e construir instituições eficazes. Uma coisa é certa: ignorar os BRICS significa ignorar quase metade da humanidade e uma parcela crescente da economia mundial. E isso, em um mundo cada vez mais interconectado, seria um erro estratégico considerável. Comente aí, agora que você conhece o verdadeiro poder dos BRICS, como isso mudará sua perspectiva sobre as notícias internacionais que você consome diariamente. Valeu, pessoal, muito obrigado por estar aqui com a gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.